Boa noite, vencedores. Todos me ouvem, todos me veem. Que bom. Boa noite a todos. Boa noite, Fabiana. Oi, Ju. Bom trabalho para a gente. A Rosi, boa noite, Rafael, Almir. Tudo bem com vocês? Obrigada, meu amor. Obrigada. Vamos entrando, todo mundo. Ah, Almir, para todos nós. Para todos nós, né? Diga-se de passagem. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a professora Caroline Vilela, aqui da Central de Concursos. Sou advogada, sou mestre em Direito Penal, Processo Penal e Criminologia pela Universidade de São Paulo. E estarei aí com vocês nos próximos 11 encontros. Ai, que beleza! Ótimo, né? Muito bom. Boa noite, Flávia. E aí? Tem muita gente que não me conhece? Quem não me conhece, fala aí. Digam para mim. Não escondam nada. Oi, Rafael, não conhece? Então, seja muito bem-vindo. Espero que goste. Quem mais? Fabiana já me conhece. Boa noite, Valéria. O prazer é todo meu. Espero que realmente gostem aí da nossa aula, né? Voltamos aí à nossa fase laranja. A velha guarda tá aí. Eu me incluo nessa. Só pelos vídeos? Se eu consigo abaixar o meu volume, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Eu não estou vendo. Tá muito ruim aí para vocês? Deixa eu ver, alto-falantes. Tá ótimo para o Flávio. Aqui eu não estou vendo o volume, tá, meus amores? Mas eu posso abaixar meu tom de voz. Às vezes eu vou me empolgar, diga-se de passagem. Mas... Oi, Reinaldo. Boa noite. Então, você tenta baixar do seu próprio computador. Vê se você consegue. Aí eu já não sei, Almir. Aí é melhor você perguntar para os outros alunos. Aqui não, eu não sei. Tá? Ok. Ah, está afirmando. Sim. Você já me conhece, Almir, por acaso? Já? Sim ou não? Você me conhece, mas não é da velha guarda? Da onde você me conhece, Almir? Ai, meu Deus, só para descontrair. Segredista, ó. Tá bom, meus amores. Então aí, vamos que vamos. Já deu um tempinho para chegar quem tinha que chegar, né? Para quem está chegando aí, ó, boa noite. Vamos chegando, vamos entrando. Vamos começando aí o nosso curso. Curso este de Direito Processual Penal. Que beleza, né? Muito bom, muito bom.
Então é o seguinte, meus amores, como vocês já sabem, para quem me conhece, né, não pode restar dúvidas aqui em sala de aula, né? Sua banca aí, se Deus quiser, será a VUNESP, né? Continuará aí com a VUNESP, né? Não é uma prova difícil, não é uma prova complexa, mas é uma prova ao qual você precisa aí se dedicar, né? Dedicar aos seus objetivos. Não adianta nada você estudar muito criminologia, estudar muito português, estudar muito raciocínio lógico e deixar as outras matérias de lado, né? Gostando ou não gostando, a gente tem que se dedicar a todas as matérias, ok? Para que a gente consiga ser aprovado no concurso, tá? Banca VUNESP não é uma banca de pegadinha, é uma banca razoavelmente tranquila para quem estuda, né? Geralmente, diferentemente de direito penal, né? Que perguntam bem em letra de lei, aqui também processo penal fazem, mas a gente do que acontece em penal, que a gente fala muito, traz artigo tanto, artigo mesmo que não tem outra forma de a gente estudar direito penal, né? Aqui a gente vai tentar explicar de forma doutrinária o que vocês encontram na legislação. Essa é a minha forma, a minha didática de dar processo penal. Quando se faz necessário a leitura do artigo, eu vou fazer, tá? Eu vou fazer. Então, é importante, então eu vou fazer. Lembrando que nós tivemos aí a nossa legislação nova, né, no nosso pacote anticrime, a 13.964 de 2019, o qual trouxe algumas modificações no processo penal também. Só que a gente vai ver no decorrer do nosso curso que tem coisas as quais foram modificadas, mas as quais estão suspensas, tá? Bom, como que a gente vai fazer então, né? Se está suspenso e se está na legislação nova. A gente tem que verificar a legislação nova e vamos verificar o antigo, né? Porque se está suspenso, o que vale? Vale o anterior à nossa legislação, tá? A gente não sabe quando vai ser o seu concurso, né? Ele pode ser antes aí de ser votado essas suspensões ou não, né? Então eu prefiro dar as duas situações para vocês do que jogar apenas uma, tá bom? Quando for necessário, lembrando, tá? Porque tem modificações aí no nosso Código de Processo Penal que não é viável para você, não é tão importante, e aí a gente passa batido. Lembrando que nós temos aí 11 encontros, né? Então são 22 horas aulas, as quais nós estaremos juntos aí, tá? Então não é um curso muito longo, então tem coisa que eu não vou conseguir dar com amplitude, tá? Mas eu vou fazer o meu possível para que vocês aí saiam sem qualquer dúvidas. Ok, meus amores? Alguma dúvida? Alguma dúvida até então? Tranquilo? Tranquilo? Lembrando que a gente está numa aula online. Professora, é diferente a aula online da aula presencial? Conteúdo, a mesma coisa. Professora, cheque, a mesma coisa, né? O único diferencial é que não tem um quadro negro, a gente utiliza aí a tela do nosso computador. A professora não vai ficar andando de um lado para o outro que nem uma louca e não grita tanto quanto a professora grita na sala de aula. É só a única distinção. O resto, aí vocês podem ter certeza que terão de mim a mesma coisa que terão no presencial, tá? O mesmo esforço, o mesmo esmero, tá bom? Então vamos aí iniciar. Aqui. Deixa eu aparecer para vocês aqui onde eu tô. Tô aqui. Muito bem.
Então, aqui, vamos estudar aí processo penal dividido em 1 e 2, né? Tanto para ensino médio quanto nível superior. O que a gente vai estudar, meus amores? Vamos ver o que a gente vai estudar. Aqui, ó. Então, a gente vai estudar aí a persecução penal, né? A polícia judiciária, inquérito policial, que está do artigo 1º ao artigo 23, a prova e os meios de prova, 155 a 250, funcionários da justiça, especificamente o artigo 274, a prisão, seu conceito, as espécies, das medidas cautelares até a liberdade provisória, que está no artigo 282 ao 350, da ação penal, artigos 24 a 62, das incompatibilidades e impedimentos, artigo 122. E tem mais uma partezinha aqui embaixo, ó. Da restituição de coisas apreendidas, artigo 118 ao 124, e das medidas assecuratórias, artigo 125 ao 144. Digam para mim. Ok? André, boa noite. Tá chegando. Muito bem. O material, a Rose até perguntou para mim lá no Instagram se eu tinha mandado. Eu consegui mandar, tá, Rose? Eu só não sei se a coordenadora conseguiu em tempo hábil mandar para vocês, tá? Porque o atraso foi meu, tá? Mas eu já mandei para vocês, tá tudo ok com relação a isso, tá? Eu sempre mando... não, então ela não conseguiu, tudo bem. Aonde fica o material, disponível o material? Eu acho que na parte do aluno, Henrique, acredito eu, tá? Depois você dá uma verificada aí com os outros colegas, porque a forma aí com que aparece para vocês é diferente de como aparece para mim, tá? Mas já foi mandado, então fiquem tranquilos, porque esse material qual nós estamos analisando, obviamente, excetuando as coisas que eu dito, que eu menciono em sala de aula, que não tem como, né? Já foi mandado para vocês, mas será colocado lá com toda certeza. Eu peço desculpa, sempre eu libero antes, mas dessa vez não deu, ok? Então, iniciamos aí com a persecução penal e o inquérito policial. Alguém saberia me dizer o que vem a ser persecução penal? O que vocês entenderiam se vocês encontrassem essas palavras? Persecução penal. O que vocês entendem? Lembrando que aqui no online é igual no presencial, vocês têm que participar da mesma forma, né? Tô com preguiça de escrever. Não tem preguiça. Tem que escrever. Não, professora, né? Fica complicado. Digam para mim, o que vocês entendem por persecução penal? Não precisa procurar no Google, né? Eu quero saber da ideia de vocês, porque os alunos agora estão procurando no Google. Não precisa, pelo amor de Deus. A investigação mais ação? Bom. Tá bom, Rosi, ótimo. Esses são os negócios. Que mais? Que vocês entendem? É um ato de perseguir o agente. Sim, né? Ao pé da letra, Rodolfo, é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, né? O perseguimento do agente, que a gente ouve muito falar, né? Nada mais é do que, meus amores, do que a apuração do fato que configure uma infração penal. Então, a persecução penal, ela junta toda forma de investigação, até como a nossa colega Rosi falou, chegar na ação penal. Então, é tudo isso, desenrolar, né? Até nós chegarmos aí na ação penal e darmos a continuidade e chegarmos aí no trânsito em julgado com a condenação ou com a absolvição do indivíduo, ok? Então, vamos lá. Ó.
persecução penal que poderá vir a aparecer para vocês na sua provícula, persecutio criminis, que é lá do latim, né? Que comporta aí duas fases, a pré-processual e a fase processual. Isso ocorre no procedimento criminal brasileiro, tá, meus amores? Então, quando eu falo de pré-processual, esse prefixo, o próprio nome está dizendo, ele vem antes aí da fase processual, né? O que vem antes da fase processual? A investigação criminal, né? Então, ocorre a investigação criminal para que nós possamos aí adentrar ao processo criminal, tá? Então, coloquei aqui para vocês, ó, investigação criminal é o meio mais comum para a colheita de elementos de informação. Entretanto, não é o único. Materializa-se com inquérito processual. A gente vai entender muito bem isso, né, de investigação criminal, quando nós chegarmos agora, daqui a pouquinho, no inquérito policial, que a gente vai ver que o inquérito policial ele não é obrigatório, tá? Então, o inquérito policial não é a única forma de nós obtermos provas para que tenhamos aí uma denúncia, por exemplo, tá? Pelo promotor de justiça. E a gente vai ver isso, tá? Então, essa é a primeira fase da persecução penal. E a fase processual, que nada mais é do que o processo em si, né? O processo em si. Então, provavelmente, o Ministério Público, ele aceitou aí todas as provas, o conjunto probatório que foi apresentado a ele, e ele apresentou a denúncia, tá? Aí depois vai para o juiz para ver se ele acata ou não acata a denúncia, e assim vai no desenrolar da ação penal, tá? Então, o que vocês precisam saber é que tem um outro nome não, né? Pode ser denominado de uma outra forma, que é a persecutio criminis, e essa persecução penal, ela é composta de duas fases, a pré-processual e a processual. Pré-processual vem antes do processo, é aí a forma de você, uma das formas de você criar um alicerce para o processo, e a processual é o processo em si. Passamos agora para o inquérito policial. Importantíssimo para vocês. Tem que saber? Tem que saber. Quando a professora Carolina falou que tem que saber, é porque tem que saber. Inquérito policial. Ele é um procedimento este administrativo. Então, vejam bem, não é um procedimento judicial, ok? Ele é um procedimento administrativo. Ele é inquisitório e preparatório. Nós vamos ver tudo isso. Inquisitório tem muito a ver com prova, né? E preparatório, porque ele vem antes aí da ação penal, tá? Ele prepara aí a situação para que possa haver um futuro processo. É presidido pela autoridade de polícia judiciária. Quem que é a autoridade de polícia judiciária, meus amores? Digam para mim. Quem que é? Isso, delegado de polícia. Então, meus amores, delegado de polícia, ele pode aparecer na sua prova como autoridade de polícia judiciária. Não confundam autoridade de polícia judiciária com autoridade judiciária, tá? Tem esses contratempos aí na prova, tem que tomar cuidado, tá? Com barulho de equador? Deve ser a ventoinha do computador, meus amores. Alguém mais está com barulho de... Deixa eu ver se eu abaixar um pouco aqui.
O que acontece? Não, aqui é o Zoom, não tem nada a ver. Mais alguém? Tá ouvindo o barulho de ventoinha? O único barulho que tem aqui, eu estou num lugar totalmente isolado. O único barulho que tem aqui é normal da ventoinha do notebook. Liquidificador. Não tem liquidificador aqui. Mas deve ser isso, é uma ventoinha, meus amigos. Sabe a ventoinha que fica para o computador esquentar? Deve ser isso. Bom, se estiver interrompendo, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Ó, vou abaixar aqui para ver se muda alguma coisa. Muda alguma coisa? Não? Então, meus amores, ficaremos com a ventoinha ligada por enquanto, tá? Depois eu vou tentar solucionar no outro dia. Então, vamos lá, vamos que vamos. Muito bem, então, como eu estava dizendo, a autoridade de polícia judiciária pode aparecer para vocês autoridade judiciária. São situações distintas, tá, meus amores? Situações distintas. Então, a autoridade de polícia judiciária é, como vocês mesmos me informaram aí, a autoridade, o delegado de polícia. Já a autoridade judiciária é o juiz de direito, o magistrado. Aí nós temos no inquérito policial conjunto de diligências realizadas para a apuração da materialidade. Então, serão realizadas inúmeras diligências, buscas, né, de forma incansável para que se apure a concretude do ato, então é a materialidade do ato, e, quando possível, a autoria da infração penal, porque busca-se isso, né? Então, se foi cometido um crime, quem cometeu esse delito? É isso que a gente busca dentro do inquérito policial. E tem a finalidade ainda de fornecer elementos de informação para que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Quem que é o titular da ação penal? Não. Isso não é o réu, Rodolfo, pelo amor de Deus. É o Ministério Público, né? Rosi, vamos pensar assim, sempre a gente coloca Ministério Público, porque a gente fala de promotor, a gente está falando de um indivíduo, tá? Então, o órgão Ministério Público, que numa determinada ação é representado pelo promotor de justiça. Então, fica muito melhor a gente falar Ministério Público, tá? A gente tira aí da situação para não ter qualquer eventual problema, tá bom? Então, aqui, ó, meus amores. Então, titular da ação penal, que é o Ministério Público, né, possa vir a ingressar em juízo com a denúncia. Lembrando que a gente vai analisar aí as ações penais, né? A ação penal, que é regra no nosso Código de Processo Penal, é a ação pública incondicionada, tá? E o titular da ação penal pública incondicionada é o Ministério Público, tá bom? Ok? Aí, quando nós formos estudar as ações penais, nós vamos falar aí de outras titularidades. Beleza? Então, procedimento administrativo, inquisitório e preparatório, presidido pela autoridade de polícia judiciária, é um conjunto de diligências que vão ser realizadas para apuração da concretude e da autoria da infração, e tem a finalidade de fornecer elementos de informação para que o titular da ação possa aí ter respaldo para ingressar em juízo. É isso. Aí nós temos o artigo 4º. A polícia judiciária, que é o futuro de vocês, será exercida pelas autoridades policiais,
no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Foi o que eu coloquei aí anteriormente, tá? Então, portanto, a investigação inicial é denominada de inquérito policial. Então, quando nós temos aí essa investigação inicial nós chamamos aí de inquérito policial. Correto? Muito bom. Características do inquérito policial. Importantíssimo para vocês. Vocês têm que saber todos? Tem que saber todas as características. É difícil? Não, não é difícil. É só prestar atenção, tá? Então, vamos lá. Primeira característica, ele tem que ser escrito. Tudo o que for tratado, tudo o que for feito no inquérito, no decorrer do inquérito policial, será reduzido a termo. Então, nós temos o artigo 9º do Código de Processo Penal que diz: todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, que a gente não tem mais, e neste caso, rubricadas pela autoridade. Hoje a gente já sabe que é tudo pelo computador, é tudo de forma digital. E com toda certeza, né, e só em alguns municípios muito longínquos, né, que nós não teremos aí assinatura digital, tá? Então, todos os documentos, eles serão assinados, continuam tendo aí a assinatura da autoridade, só que agora a assinatura é digital, tá bom? Então, tudo que for tratado dentro deste inquérito policial, mesmo que forem provas orais aí, por exemplo, as testemunhas, tudo será reduzido a termo, tá? Isso quer dizer que será escrito, ou transcrito, melhor dizendo, tá? Isso está lá no nosso artigo 9º. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Tranquilo? Ok? Joia? Então, vamos lá. Inquisitivo. Não há contraditório nem ampla defesa. É óbvio, né, que eu já mencionei que o inquérito policial, ele não é um processo. Nós só vamos ter contraditório e ampla defesa, os princípios do contraditório e da ampla defesa, dentro de um processo. Se eu não tenho processo, não há por que ter contraditório e muito menos a ampla defesa, tá? O artigo 5º lá da Constituição Federal, no seu inciso 55, trata do princípio do contraditório e da ampla defesa, que aplicam-se aos processos. Inquérito policial não é processo, inquérito policial é procedimento. Então, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança, nos termos seguintes. Inciso 55 da Constituição. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Lembrando que o princípio do contraditório e da ampla defesa está dentro do princípio do devido processo legal. Nós só temos um processo legal, né? Não estou falando legal de joinha, legal quer dizer respaldado na legislação, se nós tivermos
estes dois princípios, a presença destes dois princípios, a ampla defesa e o contraditório. O que é, de forma bem rápida, um e outro? Quando eu falo de contraditório, é você contradizer. Então, se de um lado eles estão me acusando de um crime, eu vou me contradizer aquilo que eles estão falando, eu vou me contrapor. Eu vou falar, não, não é bem assim. Eu não estava naquele local, não estava naquela cidade, eu estou me contrapondo àquela situação que está sendo negativa para mim. E a ampla defesa. Então, eu vou buscar meios de prova para que eu possa me defender. Então, isso é o princípio da ampla defesa, eu poder me defender. E do contraditório, eu estou contradizendo aquilo que estão impondo a mim. Ok? Tranquilo? Suave? Sim? Sim? Dentro dessa situação de inquisitivo, que é de trazer provas processuais, né, provas para o inquérito policial, para que possa servir também de provas processuais, nós vamos buscar várias situações. Deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei aqui. Então, vocês vão colocar aí, meus amores. Coloquem uma observação aí neste inquisitivo. O que pode o delegado fazer aí no inquérito policial baseado nesta característica? Vamos lá. Lembrando que copia quem quer. Ninguém é obrigado a fazer nada aqui, né? Então, vamos lá. Poderá examinar e analisar objetos, pessoas, realizar apreensão de objetos, realizar apreensão de objetos, acareações, pedidos de prisão temporária, entre outros. Ok? Repito, examinar, analisar objetos, pessoas, apreensão de objetos, acareações, pedidos de prisão temporária, entre outros.
Pergunta que eu faço para vocês, especificamente, por que eu não tenho a possibilidade da existência do princípio da ampla defesa aqui no inquérito policial? Também, mas de uma forma bem mais específica. Melhora isso para mim, Henrique, tá quase. Tudo bem, além disso que eu falei, porque o inquérito policial não é processo, e sim procedimento. Mas o que eu estou perguntando é especificamente por que será, por quê? Além desse motivo de o inquérito policial ser apenas um procedimento administrativo. Ah, muito bem, Marcelo. Ótimo, é isso mesmo. Porque eu não tenho acusação, não é verdade? Eu só estou fazendo diligências para que ele seja obtida provas ou da inocência ou da culpabilidade do agente, né? Mas eu não tenho uma acusação, né? Não tenho. Tanto é que a gente chama ele de a pessoa de investigada, né? E não de acusada, não de réu. A gente não tem réu no inquérito policial. Então, nós não temos um acusado no inquérito policial. Se eu não tenho acusado, por que eu vou me defender? Tá bom? Ok? Então, prestem bastante atenção. Eu não tenho acusação, por isso eu não tenho ampla defesa. Joia? Dúvidas? Dúvidas? Tá bom. O inquérito policial também é sigiloso, meus amores. Então diz assim, ó, diferentemente do processo, né, que acontece aí com a denúncia, com a queixa, né, que é público, o inquérito policial, ele é sigiloso, baseado lá no artigo 20 do Código Penal, de Processo Penal. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes, tá? Então, se o indivíduo ele está na fase de inquérito policial, não há nada o que constar em antecedentes criminais, tá bom? Não pode. Aí eu te pergunto, né? Por que alguns noticiários recebem com exclusividade informações a respeito de inquéritos policiais? Digam para mim. E aí? Hein? Não é curioso? É curioso, não é? Mas, o juiz nem sabe do que está acontecendo ainda, né? Não, tu sabe, ele está fazendo a investigação policial para que haja aí uma possível denúncia. O juiz apenas e tão somente entra nessa situação
quando há motivo de prisão, tá? Para autorização de prisão, só. O resto, ele não dá pitaco em nada. Ela é absoluta, mas tem algumas exceções, que não é, por exemplo, a TV Globo. Ou qualquer outra emissora, tá, meus amores? É brincadeira. Vai, tá falando mal da Rede Globo, não, tá? Eu tô só dando exemplo. Ok? Então, né, alguma coisa acontece de errado, porque não é possível. Se eu tenho na nossa legislação que é sigiloso e do nada aparece aí situações as quais não poderiam ser comentadas, né? Então, por isso que eu falo, quando tem aí investigações, delegado, investigador tem que ficar, ó, o mais quietinho possível. Depois que for aí repassado para o Ministério Público, tal, aí ele pode vir a público falar aí do que foi feito do seu trabalho, tá? Mas antes, eu acho complicado, tá? Complicado. Às vezes, somente para dar, não, o indivíduo foi preso pelo artigo tal, 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 e agora vamos iniciar as investigações. Pronto, aí tá ótimo. Agora, mais do que isso, o que vai ser feito, que caminho que vai ter, qual que é a linha de investigação, não dá, né, gente? Então, Almir, mas a gente não tem processo, né? Quando eu estou falando nessa situação que eu mencionei, é quando ainda está em fase de investigação. Óbvio, depois que já virou processo, eu acabei de falar que todo o processo é público. Qualquer cidadão pode chegar lá e pode observar o que está à disposição, mas antes não, né? Se é sigiloso o inquérito policial, se eu tenho, por enquanto, inquérito policial, eu não tenho ainda um processo. Tá? Ok? Vamos lá, vamos continuar. Aqui, ó, o que o Marcelo tinha falado. Existem partes as quais não estendem o sigilo. São 3. O juiz, ao Ministério Público e ao advogado, né? O juiz, que é o maior fiscal da regularidade do inquérito policial, então ele verifica se não está havendo abuso de poder ou, às vezes, abuso de autoridade, né? Ministério Público, o representante do Ministério Público, que é o promotor de justiça, é o maior interessado no inquérito policial, porque vai trazer, é uma das formas de colheita de provas, né? A gente vai ver que não é a única, não é de uma única forma que nós vamos ter aí uma ação penal, mas o inquérito policial geralmente é a forma mais recorrente, e o advogado, né? Sempre terá acesso ao inquérito policial, sempre, tá? Isso está lá no nosso artigo 7º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Onde assegura ao advogado o acesso aos autos do inquérito policial e ao preso, né? Aí eu pergunto, vamos ver se eu coloquei a pergunta aqui, peraí. Deixa eu ver se tem pergunta. Aqui. Ele terá acesso ao inquérito policial, Vitor. Ao inquérito policial. A todo inquérito policial. Tá? E, inclusive, ao indivíduo o qual ele está defendendo, né? O qual ele está defendendo ainda não, o qual é seu cliente e se estiver preso, né? Ele precisa da autorização aí do delegado para que ele possa aí ter acesso a ele. Se ele estiver solto, não há necessidade aí de autorização, tá? Ele tem, a partir do momento que tem o inquérito policial, né? O indivíduo, por exemplo, está preso, né? Solicitou a presença do seu advogado,
né? Se foi nomeado ou se é constituído, se for aí defensor dativo, a partir do momento que ele toma para si aquele cliente, ele tem direito aí a todas as diligências, tudo que está acontecendo, né? No decorrer aí do inquérito policial, tá? Pergunto para vocês. Deixa eu descer aqui, vamos ver se... Aqui. E se o direito de acesso aos autos for negado ao advogado? E aí? O que vocês acham? O advogado senta e chora? Vai impetrar um mandado de segurança? Será? Vai responder, então eu tenho que entrar com um processo contra o delegado por ter cometido abuso de autoridade, Vitor, é isso? Vou representar aí na corregedoria, por exemplo, Almir, contra a autoridade policial? É isso? Vamos lá. Também? Então não foi isso que você quis dizer. Hein? Digam para mim. E se o direito de acesso aos autos forem negados ao advogado? Pode? Hein? Digam para mim. Tem um monte de gente em sala de aula, um monte que não falou boa noite para mim, né? Boa noite, boa noite, boa noite aí. Ele vai se tornar indefeso, então o advogado vai sentar e vai chorar. É isso que você está me dizendo, né? Boa noite, Raíssa. Tudo bom? Não é bem por aí, né? Boa noite, Gi. Boa noite. Não? Não é, Rodolfo? Então, como é que eu tenho que fazer? Laércio, boa noite. Imagina, eu com uma só já fico quase louca, imagina com dois. Eu vou já dar a resposta já, Rodolfo. Eu tenho certeza que não é sentar e chorar, né? Porque quem é advogado aí, ou quem tem conhecido como advogado, sabe que não é aí o perfil de advogado sentar e chorar, né? Então, Almir, mas aí eu vou fazer o quê, né? Porque ainda não tem processo. Então, eu vou esperar abrirem o processo para lá na frente, né? Então, vamos lá, meus amores. Aqui, ó. Eu tenho uma súmula vinculante aí, número 14 do STF. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, quer dizer, já tem uma súmula vinculante que está falando, olha, é o seguinte, o advogado, ele tem direito aos autos do inquérito policial, tá? Tá bom, professora, mas e aí? E se o advogado não obtiver êxito, o que eu faço? Então, vocês vão anotar aí. Coloque uma observação, por gentileza. Oi, Beatriz.
Fala sempre comigo no chat, tá? Eu não vejo quase nunca o QIA, tá? Porque eu só fico com o chat aqui, já me atrapalha bastante. O professor fica bem atrapalhadinho aqui. Imagina se eu tiver o QIA. Aí fica o negócio, né? Então anotem aí, vamos lá. Caso o direito de acesso aos autos seja negado, vírgula, com H, né, meus amigos? A súmula vinculante do STF, vírgula, a qual assegura ao advogado o acesso aos autos de toda a investigação. Ponto na mesma linha. Se este direito for negado, o advogado deverá fazer uma reclamação. Uma reclamação. Desculpa. Uma reclamação. Entre parênteses, coloque que é uma ação. Fecha parênteses. A qual será endereçada diretamente ao STF. Então, meus amores, o buraco é mais embaixo. Então, se a autoridade policial ela se negar a dar vistas aos autos da investigação criminal, aos autos do inquérito policial, o advogado vai elaborar uma ação de nome reclamação diretamente ao STF. Tá? Então, o negócio fica feio para o advogado, para o delegado. Tá? Então, o advogado ele tem aí o direito de fazer isso. Alguma dúvida? Alguma dúvida, meus amores? Dúvidas? Claro que funciona, Rose. Por que não funcionaria? Funciona quando o advogado sabe dessa situação, né? Então, mas lembra-se, Vitor, que eu falei no começo que tudo relativo ao inquérito policial deverá ser reduzido a termo? O que você me falaria de algo que não pudesse estar documentado, por exemplo?
Não, mas tem coisa no Brasil que anda direito, Rodolfo. A gente não pode achar que é tudo oba-oba, senão eu rasgo meu diploma, né? Senão eu advogo há 22 anos, então, por que da minha existência, né? Então, mas eu não tô entendendo, não tô compreendendo que situação. Ah, uma interceptação telefônica em realização. Aí, bom, a gente tem situações com relação à interceptação telefônica. Primeiro, ela tem que ser autorizada, né? Ela vai ser juntada ao inquérito policial. Já foi realizada. Eu não estou dizendo, Vitor, que o delegado ele precisa me mostrar com antecedência o que vai ocorrer na investigação. Ele tem a obrigação de me mostrar o que já foi feito na investigação criminal. É essa a sua dúvida? Será que eu compreendi agora? Tá? Então, é claro, o que está para acontecer, óbvio que eu não vou falar, né, para o advogado, porque senão ele vai aí tentar repassar para o cliente dele, né? Mas o que já aconteceu, tá documentado. Se tá documentado, tem que dar vistas para o advogado, tá? Ok? O que? Essa reclamação? Então, a reclamação, né? Para que a gente dê. No decorrer aí da minha carreira profissional, eu fiz isso apenas 2 vezes. Uma em São Paulo e outra em outro estado. Tá? Então, não é comum. Ok? Porque eles sabem, né, gente? Também fica muito feio pro delegado. O delegado não tem o porquê fazer isso. Não tem, né? Se bobear, eu estudei com delegado, éramos colegas de classe. Então, por quê? Né? Desrespeitar o outro profissional. Então, não tem o porquê. Não tem o porquê fazer isso. Geralmente se fazem, pelo menos os 2 casos os quais eu peguei, e principalmente no outro estado, foi por total desconhecimento. Sinceramente, a pessoa não sabia nem o que estava fazendo lá, entendeu? Mas não é comum. Ok? Joia? Muito bem. Então vamos para frente. Dispensável. Olha, vejam bem, o inquérito policial ele não é obrigatório, tá? Sendo possível dar início a uma ação penal de forma direta, com base em peças de informação. Então, vejam bem, isso geralmente acontece em ação privada, tá? Onde nós temos a queixa-crime. Se eu, vítima, eu tenho todo um conjunto probatório daquilo o qual eu estou alegando, eu posso muito bem, ao invés de entregar ao delegado de polícia, ir diretamente e entregar ao Ministério Público. Eu posso fazer isso. É que as pessoas, elas às vezes têm desconhecimento e, é claro, é muito mais simples você pegar aí uma delegacia a qual é perto da sua casa do que você ir até o Ministério Público. Não é verdade? Né? Mas o X da questão é saber que ele é um procedimento que não é obrigatório. Então, para que eu tenha uma ação penal, nem sempre eu terei um inquérito policial. Né? Geralmente, nas ações públicas incondicionadas, tal, geralmente tem.
porque fica muito mais simples ao Ministério Público você já obter, né, um conjunto probatório razoável, sólido, correto, do que, né, você pegar aí o bonde andando. É mais ou menos isso, tá? Então, ó, como a finalidade do inquérito policial é colher indícios, torna-se desnecessária sua instauração, quando o titular da ação já possui em suas mãos peças que permitam sua propositura de forma imediata. Já vou, Fabiana, só um minutinho, eu tenho que terminar aqui, tá? Só um minutinho. No caso de ação penal pública, nós vamos ter o oferecimento da denúncia. No caso de ação penal privada, nós vamos ter o oferecimento da queixa-crime. Então, quer dizer, em ambas ações, eu poderei ter aí a ação pertinente sem um inquérito policial. Como eu mencionei, é mais fácil, né, acontecer com o inquérito policial, é mais corriqueiro. Por quê? Porque o delegado de polícia já faz aí todo um trabalho investigativo e traz aí um conjunto de provas razoável para que tenhamos aí uma ação penal pertinente. Titular da ação, o que tem? Fala, Rosi. Qualquer um? Não, titular da ação, por exemplo, no caso de ação penal pública, é o Ministério Público. No caso de ação penal privada, é a vítima. Tá bom? Ok, meus amores? Alguma dúvida? Quero saber se restou alguma dúvida nessa parte aí de características. Tranquilo? Tranquilo? Suave? Suave na nave? Sim? Então, essas, como eu já havia mencionado antes aí do nosso intervalo, são as características do inquérito policial. Passamos agora para prazo para a conclusão do inquérito policial. Prazo para a conclusão do inquérito policial. Importantíssimo. Já perdi as contas de quantas vezes caiu a respeito disso daqui, tá bom? Então, vamos lá. Quando o indiciado estiver preso, o inquérito policial durará 10 dias. Se estiver livre, até 30 dias. Prestem atenção o que eu vou falar agora no decorrer. Então, 10 dias quando estiver preso e 30 dias quando estiver solto. Então, para o réu preso, o prazo de 10 dias não poderá ser prorrogado. Não poderá ser prorrogado. Tem um pernilongo aqui, gente, desculpa. Eu sou alérgica, então eu fico desesperada. Ou seja, trata-se de prazo improrrogável. Se passar este prazo, terá o indiciado direito ao relaxamento aí da prisão. Muito bem. O negócio, meus amores, estará com o juiz das garantias. Juiz das garantias, está ou não está valendo? Juiz das garantias, está ou não está valendo?
Hein? Digam para mim. Érica, não. O André não está valendo. Então, quando o juiz das garantias estiver em vigor, teremos a possibilidade de prorrogação por prazo de 15 dias quando o réu estiver preso. Então, observem bem, meus amores, quando sair o seu edital, se o juiz das garantias estará ou não estará em vigor. Estando em vigor, haverá a possibilidade de 15 dias de prorrogação quando o réu estiver preso. Mas, como eu estou dando aula hoje, no dia 2 aí de março já, de 2021, e ainda não temos nenhum resultado a respeito do juiz das garantias, então se faz necessário eu dar o que ainda está valendo, isso é, o que ainda está expresso na legislação, sem mensurar o que a legislação nova traz. Correto? Ok? Tá? Então, se a prova fosse hoje, o que está sendo, o que será válido? 10 dias, não sendo possível a prorrogação. E 30 dias, que a gente ainda vai ver aí se há possibilidade ou não de prorrogação. Então, 10 dias, quando o réu estiver preso, não podendo ser prorrogado. Ponto final. Caso este prazo seja ultrapassado, aí nós temos direito a relaxamento. É isso que vocês têm que saber se a prova for antes aí da entrada em vigor do juiz das garantias. Muito bem. Aí nós temos o artigo 10. Artigo 10 diz: o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado estiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contando o prazo nesta hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. No relatório, poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Aí eu tenho a exceção, né? Isso, no prazo de até 30 dias, podendo estes prazos ser prorrogado, tá? Quando o réu estiver solto, tá? Quando ele estiver aí preso, aí não. Só que ainda eu vou falar a respeito da prorrogação daqui a pouquinho, tá, Rosi? Pode ficar tranquila. Claro que se cumpre, tem que se cumprir, senão o indivíduo ele tem que ser colocado em liberdade. Claro, gente, vocês acham que é o quê? Que é oba-oba? É isso que vocês acham? Não, o direito não é oba-oba. Em algumas eventualidades a gente vê oba-oba, mas não é o caso, né? A gente tem prazos impreteríveis que não podem. Estamos desacreditados, mas não dá, gente. Pelo amor de Deus, tem coisa que não. A gente tem que ficar desacreditado com outras coisas que estão acontecendo aí, mas não aqui no caso, tá? Pelo amor de Deus. Então, só que tem que ser fundamentado, tá, Vitor? Tem que ser fundamentado o porquê, né? Da diligência. Ele já teve o prazo aí, tá? Aí nós temos exceções, tá, meus amores? Toda regra tem sua exceção.
E aqui no direito é comum acontecer isso. E a sua banca, ela adora perguntar exceção, tá bom? Adora perguntar aí exceção. Então vamos lá. Mas Fabiana não pode, né? A gente tem que acreditar em alguma coisa, né? A gente tem que fazer valer a legislação, né? Eu costumo dizer geralmente quando eu dou lei de acesso à informação e eu pergunto se as pessoas conhecem a lei de acesso à informação, e a grande maioria, aí numa sala, por exemplo, de 40 alunos, levantam a mão 3 pessoas, né? Quando levantam a mão. Então, é o que eu falo para esses alunos e vou falar para vocês, né? A gente tem que verificar que, é claro, a gente está estudando para concurso público, mas vocês têm que levar esses conhecimentos para a sua vida, né? Tanto vida profissional quanto a sua vida de um modo geral, né? Porque a gente só pode brigar por nossos direitos se a gente sabe, tem conhecimento desses direitos. Se a gente não conhece esses direitos, como que a gente vai fazer? Né? Aí é facilmente enganado, é facilmente passado para trás. Então, por isso que eu falo, né? O que a gente dá aqui, principalmente os professores de direito, né? Direito administrativo, direito constitucional, aqui mesmo direito penal, óbvio, é claro que é para o seu concurso, mas vocês têm que carregar para a sua vida inteira, né? Então, tem que carregar para a sua vida inteira, porque é um aprendizado. E aí ninguém passa vocês para trás, tá? Não é bem assim, viu, Fabiana? É que a mídia, ela floreia um pouco, tá? Não é bem assim. O STF não tem o poder de passar aí em cima da Constituição Federal, tá? Tudo que eles fazem é abarcado em legislação. Então, é que antes o STF, não tô defendendo ninguém, tá? Eu só quero que vocês tenham só o conhecimento. É que antes, em anos aí não tão longínquos, o STF ele preferia ficar na obscuridade, né? Agora não, agora eles estão, né, mostrando aí as suas várias formas. E todas essas formas, elas estão dentro da Constituição Federal. Tá? Então, assim, é claro que se tiver abuso de autoridade, eles vão pagar por isso. Né? Porque a lei de abuso de autoridade também é aí para o Poder Judiciário. Tá? Então, fiquem tranquilos que, né, vamos indo, né? É uma série aí de situações, né? Uma série de situações, eu concordo com você, mas infelizmente está na nossa legislação. Mas vamos lá para o nosso processo penal, que é o que vai fazer com que a gente chegue lá no nosso objetivo, né? Porque eles já recebem muito bem, obrigado, né? Ganham muito bem para estar onde estão. Então, nós temos aí as exceções. Como eu havia mencionado, a exceção, a banca gosta muito de perguntar, né? Então, a primeira é com relação a 11.343 de 2006, que trata aí da lei de drogas, né? O prazo de conclusão do inquérito policial é de 30 dias, se o indiciado estiver preso, e se estiver aí solto, o prazo será de 90 dias. Então, vejam a diferença, né? Outras legislações especiais dizem respeito aí aos crimes contra a economia popular, onde nós temos 10 dias, tanto para indiciado preso quanto solto. A lei de drogas aqui eu já falei para vocês, né? 30 dias se o indiciado estiver preso e 90 dias quando estiver solto, podendo em ambos os casos serem duplicados não é prorrogado, tá? Duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.
tá? Já inquéritos a cargo da Polícia Federal, 15 dias podendo ser prorrogados estando indiciado preso e 30 dias estando indiciado solto, tudo por igual período. E os inquéritos militares, 20 dias caso o indiciado esteja preso e 40 dias prorrogáveis por mais 20 se o indiciado estiver solto, tá? Então, esses são os prazos mais importantes aí com relação ao seu concurso. Principalmente o da lei de drogas, tá? Principalmente o da lei de drogas, porque cai também para vocês aí na legislação especial, né? Então é importante nós sabermos, tá? Formas de instauração do inquérito policial. Então, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. Aí nós temos aí de ofício, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou ainda requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. No caso aí de menor, né, quando nós temos menor envolvido, ou no caso também de pessoa que tem algum tipo de debilidade. O requerimento a que se refere o inciso 2 conterá sempre que possível. Então, é esse daqui, né? Que a gente fala aqui, não de ofício. De ofício é o que parte aí do próprio delegado, né? A narração do fato com todas as suas circunstâncias, a individualização do indiciado e seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou ainda os motivos de impossibilidade de fazê-lo. Então, às vezes não tem como nós tratarmos da qualificação do autor, né? E não é por isso que não é feito o inquérito policial. A nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Parágrafo 2º, do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito policial, caberá um recurso para o chefe de polícia. Parágrafo 3º, qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito policial. Então, qualquer um do povo, tá? A partir do momento que você saiba aí do cometimento de uma infração penal e seja de caráter aí esse crime de ação pública, não dependa aí, portanto, de uma queixa, né? Aí pode ser feito verbalmente ou por escrito, tá? Independentemente se você é ou não a vítima. Parágrafo 4º, o inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Então, é o caso aí de uma queixa-crime. Então, precisa aí da representação da vítima, porque a gente tem ação penal pública mediante representação, e esse mediante representação é mediante representação da vítima ou do procurador ou do Ministério do Ministro da Justiça, ou perdão, daí ia sair Ministério Público, não, do Ministro da Justiça, tá? Então, nós temos 3 tipos de ação. Lembrando que a gente vai ver com cautela as ações penais. Então, a gente tem a ação penal pública incondicionada, onde o titular da ação é o Ministério Público. A possibilidade de ação penal pública condicionada à representação, onde o Ministério Público não age nesse interregno de tempo, então precisa ou do ministro da Justiça ou da vítima, tá? E a gente vai ver que é de 6 meses, entre outras coisas, e por fim a gente tem a ação penal privada, que é de característica aí apenas e tão somente da vítima, tá?
Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-lo. Então, tanto aí a vítima, né, quanto o seu representante legal, procurador, né, aí vai pai, ascendente, essas coisas, né? Então, nós temos aí essa situação. Então, vamos analisar cada uma delas. Começando de ofício lá no inciso 1º, tá? O inquérito será iniciado por ato voluntário da autoridade policial. Então, o próprio delegado de polícia, ele inicia aí o inquérito policial. Porque ele tem notícia de um crime, a partir do momento que ele sabe da existência do crime, ele tem que fazer aí a investigação criminal. Esse artigo 5º, quando fala do parágrafo 3º, é o próximo que a gente vai analisar. Tá? Ó. Quando o particular, né, o qualquer um do povo, como foi utilizado aqui no artigo 5º, ele tem a pessoa, né, qualquer pessoa do povo, ele irá dar conhecimento à autoridade policial do cometimento de uma infração penal. Nós chamamos aqui, ó, meus amores, ó, essa hipótese é conhecida como delatio criminis, que é a forma facultativa. Também pode vir a aparecer para vocês como notícias criminis, de cognição mediata, e a gente vai ver que não é somente ela. Então, aqui, vou voltar um pouquinho. Esse daqui, de ofício. Então, quando parte de ato voluntário do próprio delegado de polícia, a gente chama de notícias crimes, ok? Notícias crimes, que a partir do momento que chega aos ouvidos do delegado de polícia o cometimento de algum crime, ele irá, então, por ato voluntário, iniciar o inquérito policial. Como é que chega aos ouvidos? Pode chegar de várias formas, né? Pode chegar aí através da própria mídia, ou ele mesmo vendo, né? Ou alguém dos seus investigadores informando, e assim vai, né? De várias formas, tá? Então, é chamado de apenas e tão somente notícias crimes, aquele ato de ofício. Já quando qualquer pessoa do povo, nós chamamos de delatio criminis, que pode vir a aparecer para vocês como notícias crimes, só que de cognição mediata, tá? Exceto na hipótese do artigo 66 aí das leis de contravenções penais, LCP, que diz: deixar de comunicar à autoridade competente crime de ação pública de que teve conhecimento no exercício de função pública, desde que a ação penal não dependa de representação. Primeira situação. Crime de ação pública de que teve conhecimento no exercício da medicina ou de outra profissão sanitária, desde que a ação penal não dependa de representação e a comunicação não exponha o cliente a procedimento criminal. Então, quando fala que não dependa de representação, é porque quando depende de representação, a gente está falando de ação penal privada que depende da representação da vítima. Então, óbvio, se a vítima ela não quer representar, então por que o funcionário vai representar? Se a vítima não quer representar, por que o profissional de medicina ou de profissão sanitária tem que representar? Então, é somente quando for ação penal pública, ok? São pouquíssimos os crimes de ação penal privada. Então, a gente tem injúria, calúnia, difamação, tá? Então, são poucos os crimes, então, por isso que o seu legislador, ele utiliza essa premissa, tá? Alguma dúvida até então, meus amores? Alguma dúvida?
Dúvidas? Tudo bem? Tá bom. Vamos seguir. Se tiver, me chama aí. Outra forma, por requisição do juiz ou do Ministério Público. Então, há essa possibilidade? Há essa possibilidade. A delatio criminis, o Raíssa, está aqui presente no parágrafo, aqui, ó, no parágrafo 3º do artigo 5º, quando qualquer um do povo que tiver ao conhecimento da existência de uma infração, ele pode, de uma infração de ação pública, né, ele pode, verbalmente ou por escrito, comunicar aí o delegado de polícia. Essa é a delatio criminis, tá? Então, a gente viu por ofício, a gente viu essa delatio criminis, agora a gente vai ver aí por requisição. Imagina. Por requisição do juiz ou do Ministério Público. Então, requisição é sinônimo de ordem, tá? Então, neste caso, o delegado ele está obrigado a dar início às investigações. E a gente chama de notícias criminis mediata. Isso, quando uma pessoa que tem aí conhecimento de alguma infração, ela vai relatar ao delegado de polícia. Ele não é obrigado a instaurar inquérito policial, tá? Ele vai verificar a procedência ou não dessa informação, primeiramente, tá, André? Já em razão de requerimento do ofendido, é a notícias criminis mediata, no caso aí de ação penal privada. Então, a gente tem mediante uma queixa. Então, quando for a vítima, a lei estabeleceu a possibilidade de endereçar uma petição à autoridade solicitando formalmente que se inicie as investigações. Geralmente, o que acontece é ela chegar lá na delegacia e relatar o problema para o delegado de polícia, que vai ter aí o boletim de ocorrência e vai realizar aí os procedimentos cabíveis, tá? Mas, de forma aí teórica, a gente tem a possibilidade da vítima endereçar uma petição explicando aí, relatando tudo o que aconteceu com ela e solicitando de forma formal que se iniciem, então, as investigações. Tá? É mais difícil porque as pessoas não têm muito conhecimento com relação a isso, tá? Esse requerimento ele pode ser indeferido aí pela autoridade, cabendo com isso recurso ao chefe de polícia, que é o delegado geral ou ainda o secretário da Segurança Pública, tá? Mas como eu disse, não é comum, tá? É só para acaso aí de concurso público mesmo que a gente fala relacionado a isso, tá? Pelo auto de prisão em flagrante, que a gente chama de notícias crimes de cognição coercitiva, porque nada mais é do que uma prisão, então a gente tem uma forma de coerção, né? Sendo uma pessoa presa em flagrante, esta deverá ser encaminhada à delegacia de polícia, onde será lavrado o auto de prisão em flagrante, constando as circunstâncias do delito e da prisão. Lavrado o auto, o inquérito já está instaurado. Então, não há o que se falar mais em nenhum procedimento quando existe a prisão em flagrante. Por quê? Nada mais do que o indivíduo ele ser preso em flagrante delito, então cometendo ou que acabou de cometer, né, o delito ou que está, a gente vai ainda verificar prisões, que está com objetos, né, alguma coisa que possa identificá-lo, então ele foi preso em flagrante delito. Então, nada mais do que palpável do que essa situação. Então, não precisa de todos os procedimentos burocráticos do que aí um inquérito policial, a burocracia da instauração de um inquérito policial. A partir do momento que foi feito o auto de prisão em
flagrante, que foi determinado aí qual delito e aí as circunstâncias tanto deste quanto da prisão, já está instaurado o inquérito policial. Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida, meus amores? Joia? E aqui nós temos a finalização do inquérito policial. Vamos lá. A peça que dará o encerramento ao inquérito policial é denominada de relatório, tá? Então, a peça que vai dar aí finalização para o inquérito policial, nós chamamos aí de relatório. Para quem quiser anotar, já a peça inaugural, aquela peça que dá o início, pontapé inicial para o inquérito policial, é denominada de portaria, tá? Então, a final, relatório, e a inicial, portaria. Então, concluída as investigações, o delegado fará um relatório do que foi apurado sem manifestar a sua opinião. Tá? Então, o delegado, ele não tem que opinar, não tem que julgar, não tem que valorar aquela situação, tá? Ele tem que apenas e tão somente ele informar, porque é uma peça informativa, informar de tudo o que foi feito no decorrer da investigação policial. Tudo que foi feito em decorrência aí de provas, de diligências, da intimação, da oitiva aí do acusado, tudo que for relacionado e que ele conseguiu obter no decorrer desse tempo, ele vai aí juntar no inquérito policial, mas não pode mensurar, manifestar nenhuma opinião, nenhum julgamento e nem mesmo um juízo de valoração. Acredito que ele seja culpado, que seja inocente. Não cabe ao delegado fazer isso, tá? Isso está presente lá no artigo 10 do Código de Processo Penal, no seu parágrafo 1º, que diz: o inquérito deverá tramitar no prazo de 10 dias, isso a gente já viu, né? Se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo nesta hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Parágrafo 1º. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente. Tá? Enviará autos ao juiz competente. Encerrado o inquérito e feito o relatório, os autos serão remetidos ao juiz competente, que encaminhará ao promotor de justiça. Então, vejam bem, o relatório, o inquérito policial em si, ele não vai ser encaminhado diretamente ao Ministério Público, tá? Não vai ser encaminhado diretamente. Primeiro ele vai para o juiz, e do juiz vai para o promotor de justiça, vai para o Ministério Público. O juiz, ele não vai analisar nada a respeito do inquérito policial nessa primeira hora. É só uma formalidade, tá, legal de se encaminhar primeiramente ao juiz. Somente. Então, primeiro é encaminhado ao juiz e o juiz encaminha ao promotor de justiça. Tá bom? Pergunto a vocês, o relatório final do inquérito policial, ele vincula o promotor a entrar ou não com uma ação penal?
A Raíssa disse que sim. O Flávio disse que sim. André, sim. Érica, sim. Rosi, sim. O Almir, sim. Quem mais? Vamos, tem muita gente na sala aí para responder. Valéria, sim. Rafael, sim. Henrique, acredita que sim. E aí? Mais alguém? Mais alguém? Tá. Vou fazer então uma outra pergunta para vocês. Eu sei que a gente ainda não estudou os sujeitos da ação, nada disso, né? Mas, Fabiana me abstém. Não pode, Fabiana, não pode. Ministério Público. Me fale a respeito de Ministério Público. O que vocês têm conhecimento a respeito de Ministério Público? Nas palavras de vocês, tá, meus amores? Que a gente não tá nada para... Né? A gente tem que observar que vocês estão em estudo, né? Vocês não são obrigados a saber nada no momento. Só depois que a professora explica, que aí sim vocês têm... Opa, voltei. Aí sim, esqueço que eu tô na tela. Aí sim vocês têm a obrigatoriedade de saber, né? Mas antes não. Só quero saber o que vocês entendem aí, o que vocês me diriam a respeito de Ministério Público. Tá bom. É uma instituição pública autônoma. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda? Câmbio. Só responder sim ou não. Se concordam ou não concordam. Todo mundo concorda com o que o Rafael disse? Se a autônoma também pode investigar? Então é o seguinte, meus amores, vamos pensar comigo, olha, pelas duas respostas que vocês me deram. Então, unanimidade. Tá ótimo, é isso aí, ótimo mesmo. Mas pelas duas respostas que vocês me deram, e todo mundo concordou, é que sim, né? O inquérito policial vincula aí o Ministério Público a entrar ou não com a ação, né? E depois vocês me responderam que o Ministério Público é um órgão autônomo. Vocês estão se contradizendo nas suas respostas. Por quê? Se o Ministério Público é um órgão autônomo, e ele é, né? Ele não pode
ser vinculado a nenhum outro órgão. Ele é autônomo. Então, meus amores, eu tenho um relatório final. Só que tal relatório não obriga o promotor de justiça, o Ministério Público, a entrar ou não com a ação penal. Tá? Depende do entendimento do promotor de justiça, que pode ser diferente do que está escrito no relatório. Tá? Então, não vincula. Então, aqui, ó, deixa eu fechar aqui para eu ler direitinho a questão. O relatório final do inquérito policial vincula o promotor a entrar ou não com a ação? Não, não vincula, pois o promotor de justiça poderá ter entendimento diferente. Não é? Tá? É só o caso de vocês pensarem no que vocês aí já aprenderam, ou ainda vão aprender, ou que vocês já ouviram a falar. Depende do que, Henrique? Eu não falei depende. Não, Flávio, ele não precisa dar a resposta para o delegado de polícia. Ele tem que fundamentar alguma coisa para o juiz. Tá? Para o juiz. E aí a gente vai ver a situação de arquivamento do inquérito policial ou não. Tá? Então, se o inquérito policial ele te traz um conjunto probatório que leva a acreditar que o indivíduo ele cometeu ilícito, se o promotor de justiça, analisar esse relatório e ele não ficar convencido de que realmente existe uma infração, de que realmente aquele indivíduo, o qual está sendo investigado, cometeu a ação, ele não é obrigado a entrar com a ação. Tá? Não é o que eu estou falando, Flávio. Não é o que eu estou falando, porque eu não cheguei em arquivamento. De simples no arquivamento não tem nada, tá? Eu estou falando que ele não precisa entrar com a ação penal. Só que aí sim ele vai ter que justificar o porquê que ele não vai entrar. Tá bom? Ok? Joia? Então a gente ainda vai falar de arquivamento aí de inquérito policial, que é o próximo tópico, salvo engano. Tá? Sim, de qualquer forma vai para o juiz, tá? Isso, aí lá vou eu voltando. Isso, porque a gente tem alguns artigos da lei anticrime, né, do pacote anticrime, que estão suspensos, tá? Porque antes de serem suspensos, não precisaria ir para o juiz, tá, Raíssa? Mas eu vou falar daqui a pouquinho. Então, é uma situação a qual vocês têm que observar a época da sua prova, se já foi ou não votado o artigo que a gente vai mencionar, que é o artigo 28, em questão, tá? Então, caso já tenha sido votada a suspensão e esteja valendo, é uma situação, né? O qual não precisa ir para o juiz para arquivar. Já se não foi votado à época da sua prova, aí o juiz ele tem que dar o parecer dele favorável para o arquivamento. Tá? Mas a gente vai chegar lá e eu vou explicar direitinho. Por enquanto, vocês têm que saber que o inquérito policial, o relatório do inquérito policial, não vincula a entrar ou não com uma ação penal, tá? Porque, lembrando, o Ministério Público é um órgão autônomo. Ele nem se vincula aí ao Poder Judiciário com relação aí aos magistrados, a nada. Ele é um órgão autônomo, tá? Por isso que é comum a gente falar
ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, né? Porque não vincula. É um órgão totalmente autônomo. Aqui, ó, ações do Ministério Público em face do inquérito policial. Então, o promotor de justiça, ele tem 3 possibilidades quando ele recebe um inquérito policial. Primeiro, então, ele lê, analisa aquele inquérito policial, analisa aí tudo que foi organizado como prova, né, o conjunto probatório, e aí sim ele fica convencido a embasar uma ação penal. Tá? Então, ele vai oferecer a denúncia. Tá? Então, diante da denúncia, aí o juiz, né, o Ministério Público, ele denunciou aquele acusado, aí cabe ao juiz receber essa denúncia e continuar a ação penal ou rejeitar a denúncia. Tá? Então, ele pode acatar ou rejeitar, porque ele não foi convencido pela denúncia. Aí, é claro, cabe recurso, etc., mas não vem ao caso aqui. Tá? Então, o que vocês precisam saber é que o Ministério Público, ele pode oferecer a denúncia a partir do momento que ele fica convencido do conjunto probatório que foi oferecido a ele com o relatório do inquérito policial, da investigação criminal. Então, Almir, só que não foi o que eu perguntei, né? Eu perguntei se vincula ou não vincula. Então, se o inquérito policial é vincular, aí ele tem que acatar tudo que está escrito no inquérito policial. Se não vincular, é o que eu disse, ele é um órgão autônomo, tá? É nesse sentido. Tá bom, amigo? Muito bem. Aí a gente passa. Ele pode pedir o arquivamento do inquérito policial. E é aqui que eu faço a ressalva, meus amores, porque a gente tem aí um artigo novo, tá? Que eu trouxe aqui para vocês. Isso daqui está pautado na nossa legislação nova. Legislação essa que o qual o artigo 28 está suspenso, assim como mais alguns, como o juiz das garantias e mais aí uma meia dúzia de artigos, tá? Então, está suspenso o artigo 28 pelo STF. Então, cabe a vocês, até a época do concurso, visualizar, ficar atento se essa suspensão caiu ou não, tá? Se já acabou ou não, ok? Então, eu vou mencionar para vocês o que é o novo, tá? Como deverá ser o novo, só que também vou mencionar como é o antigo e o que está valendo agora, né? O que valia antes aí do pacote anticrime é o que continua a valer, já que o artigo 28 novo está suspenso. Então, pedir o arquivamento do inquérito policial. Artigo 17. A autoridade policial, isso para a lei nova, para a lei antiga, não pode mandar arquivar autos de inquérito. A autoridade policial não pode mandar arquivar autos de inquérito. Ok? Artigo 28. Novo. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial, para fins de homologação na forma da lei. Então, quer dizer, aqui está falando que a partir do momento que o Ministério Público ele vai arquivar o inquérito policial, a obrigatoriedade dele não é mais mencionar para o juiz,
Não é mais verificar se o juiz vai acatar ou não. Ele tem que comunicar a vítima, tem que comunicar o investigado e a autoridade policial. Aí ele vai encaminhar esses autos para uma instância superior para verificar se pode ou não arquivar. É isso que está escrito na nossa nova lei aqui, ó, tá bom? Parágrafo 1º. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Quando fala órgão ministerial, é do Ministério Público, tá, meus amores? Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. Mas isso é uma exceção, tá? A gente está falando mais... Não, isso daqui é a legislação nova, Fabiana. Legislação nova, tá? Agora eu coloquei aqui embaixo, ó. Tá? Arquivamento antes. Aí eu vou ler para vocês, que não está aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ó, artigo 28, anterior, tá? Esse aqui que eu acabei de mencionar é o atual. O anterior. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informações ao procurador-geral. E este oferecerá a denúncia. Designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou ainda insistirá no pedido de arquivamento. Eu vou explicar direitinho. Antes do pacote anticrime entrar em vigor, e o que está valendo atualmente, continua a estar valendo atualmente, porque, como eu mencionei, a regra nova está suspensa. O órgão do Ministério Público, né, o promotor de justiça, ele não vai oferecer a denúncia. Então, ele vai aí requerer o arquivamento. Ele envia esse requerimento ao juiz de direito. O juiz de direito vai analisar. Se concordar com o arquivamento, não há o que se falar, ele arquiva, manda arquivar, ordena que se arquive, como a gente vai relatar. Se ele não considerar o arquivamento, acreditar que o promotor de justiça esteja errado, ele vai mandar este inquérito policial para o procurador-geral, que é o chefe do Ministério Público, é o chefe dos procuradores. O procurador-geral, ele poderá oferecer ele mesmo a denúncia, porque ele analisou o inquérito policial e está tudo ok, ele acredita que precisa ter uma ação penal e vai denunciar, ou ele vai designar um outro promotor para oferecer a denúncia, ou ainda, analisando o inquérito policial, ele vai concordar com o promotor de justiça e vai solicitar o arquivamento. Aí o juiz não tem para onde correr, ele manda arquivar. Ok, meus amores? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Dúvidas? Dúvidas? Digam para mim. Alguma dúvida?
questions? Hein? Ok? Ok, meus amores? Muito bem. Então, eu vou parar por aqui, porque a gente tem aí algo a falar do arquivamento, tá? Já deu o nosso horário, já são 9h10. Eu aguardo vocês, se Deus quiser, aí na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Agradeço toda a atenção de vocês, todas as perguntas aí. Então, uma excelente noite. Se cuidem, se precisar sair, utilizem máscara. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.